Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de videoaulas sobre desenvolvimento para Android. E hoje nós vamos tratar de uma funcionalidade da plataforma Android que são os intents. Os intents nada mais são do que uma abstração das operações que nós devemos executar dentro do nosso programa, correto? O intent ele pode modelar, por exemplo, a intenção de trocar a tela do aplicativo, abrir o navegador com um determinado link, fazer uma série de operações dentro da nossa aplicação utilizando esse conceito. Bom, aqui no Android Studio nós já estamos com o segundo projeto criado, demos o nome para ele de Intent App. Já criamos aqui a nossa primeira atividade. E o que nós vamos fazer hoje é o seguinte: nós vamos colocar um botão dentro dessa primeira atividade, e esse botão será responsável por instanciar um intent e dentro desse intent fazer a troca de uma tela para outra. Então no primeiro momento nós vamos retirar esse Hello World daqui, que nós não vamos usar ele, e vamos arrastar para o centro dessa tela um componente button. Como eu já expliquei no vídeo anterior, todos os textos referentes a qualquer componente que for incluso dentro da sua interface deve estar declarado dentro do arquivo strings.xml. Então o que nós vamos fazer aqui é criar uma nova string. Vamos dar o nome para ela de bt, de button, ir. E aqui nós vamos colocar ir. Então nós vamos ter dois botões, o botão de ir para a segunda tela e o botão de voltar para a primeira tela. Então nós já vamos declarar o texto dos dois aqui. O ir e o voltar. Ok? Voltando aqui então no nosso layout, o que nós vamos fazer é alterar o texto desse nosso button. Procurando na lista aqui, nós achamos aqui o ir e o voltar. E temos que também definir o ID para esse botão, que vai ser o bt ir. Ok, feito isso, o que precisa ser feito é definir uma ação para esse botão, porque até então ele não tem nenhuma ação definida. Dentro do nosso XML, agora já na parte do texto do XML mesmo, não mais do design, dentro da nossa tag button, nós vamos criar uma outra propriedade que nós chamamos de onClick. O onClick vai definir para a gente o método que vai ser invocado dentro do nosso arquivo .java quando o botão for clicado. Então aqui eu vou chamar isso de clickIr. Quando você fizer isso, aqui ao lado ele vai sugerir para que você crie o método dentro da sua primeira activity. E aí então o método public void clickIr é criado aqui dentro do nosso arquivo .java. Todas as vezes que você clicar naquele botão, esse método vai ser invocado. O que nós vamos fazer agora é criar uma segunda atividade para que ela seja chamada assim que você clicar nesse botão. Para criar uma segunda atividade, nós vamos clicar aqui no nosso app com o botão direito, New Activity, e aqui nós podemos abrir aquela galeria que é aberta quando você está criando o projeto, ou você pode criar diretamente selecionando alguma dessas listas. No caso, nós vamos criar uma outra Empty Activity. Vou dar um nome para ela de segunda Activity. E vou clicar em Finish. Notem que ele criou então Activity segundo.xml e também criou o arquivo segundaactivity.java. Bom, o nosso XML está vazio e o que nós vamos fazer é copiar esse mesmo button para a segunda activity, pois o funcionamento dela vai ser bem parecido. Logicamente, nós temos que trocar também a declaração do nosso botão, porque esse vai ser o nosso botão voltar e não mais o nosso botão ir. Então nós vamos ter aqui o clique voltar.
Da mesma maneira, temos que implementar esse método clique voltar. Então nós vamos criar o clique voltar na segunda activity. E pronto. Temos aqui então o clique ir na primeira activity e temos o clique voltar na segunda activity. Agora, dentro da nossa ação do clique do botão, nós temos que definir finalmente o nosso intent. O intent é um objeto do pacote android.content que na instância dele, na construção desse objeto, nós temos que definir dois escopos. No caso, nós vamos usar esse construtor aqui, string action, URI, URI. Dentro desse construtor, nós devemos passar em qual escopo nós estamos e em qual escopo nós queremos abrir. O escopo, nesse caso, é a nossa activity. Então, como nós já estamos no escopo de uma activity, o primeiro escopo é o this, que faz uma autorreferência à própria atividade. E o segundo escopo é a activity para a qual a gente quer ir, que no caso é a segunda activity. Então, nós vamos colocar aqui segunda activity.class. Ok? Feito isso, nós já declaramos a intenção que nós temos de criar uma operação. Agora nós temos que efetivar essa operação. Para isso, nós vamos usar o método startActivity, esse primeiro aqui. E esse método startActivity ele recebe um objeto intent como parâmetro. Então, dentro do nosso startActivity, nós vamos passar o objeto i, que foi o objeto que nós criamos. E pronto. Na nossa segunda activity, nós vamos fazer o processo inverso. Então, podemos copiar essa parte do código. Vamos colar aqui no clique voltar. Quando você der um Ctrl V, o próprio Android Studio vai recomendar para você as classes que você tem que importar. Você clica em OK. E aqui agora, o nosso intent vai ser do escopo da segunda activity para a primeira activity. E feito isso, o nosso código já deve funcionar. Então vamos executar o nosso emulador. E aí nós temos o nosso aplicativo rodando. Se você clicar no botão ir, ele abre a nossa segunda activity. Clicando no botão voltar, ele retorna a primeira. Até aí o conceito é muito simples. O interessante geralmente nessa declaração das intenções de operações dentro do Android é realizar a comunicação entre duas telas ou entre uma tela e um outro componente da plataforma. E para isso nós vamos usar uma outra funcionalidade que funciona em conjunto com o intent. Então imagine o seguinte cenário. Eu vou pedir para um usuário entrar aqui na primeira activity com o seu nome. E na hora que eu clicar em ir na segunda activity, eu tenho que mostrar bem-vindo fulano. Então o que nós vamos fazer? Vamos aqui na primeira activity. Nós vamos colocar aqui então um text view. E vamos colocar também um text field onde a pessoa irá inserir o nome dela. De início, o layout ele vai ficar bagunçado mesmo. Nós vamos tratar dessa parte de layout nos próximos vídeos. Porém, só a critério de exemplo, nós vamos deixar como está. O nosso edit text vai receber o ID edit nome e não vai ter nenhum texto nele. Então nós deixamos vazio. O nosso
text view ele tem que receber um nome. Então aqui no string XML nós vamos criar aqui a nossa string nome. Voltando aqui, nós alteramos então para nome. E aí nós ficamos com isso. Ok? Agora o que nós temos que fazer é criar esse componente lá na nossa activity, no nosso arquivo .java. Então nós viemos aqui, criamos o nosso edit nome, inicializamos ele como eu já expliquei no último vídeo. E pronto. A partir desse momento nós já podemos manipular o valor que está dentro daquele edit nome. Para fazer então o envio do texto que está inserido dentro daquele edit nome de um intent, de uma activity para outra, o que nós vamos fazer é o seguinte. Num primeiro momento, nós temos que evitar que a segunda activity seja chamada caso o nosso campo de texto esteja vazio. Então, num primeiro momento, eu só vou executar o meu start activity caso eu tenha algo digitado lá. Então, antes de executar a minha segunda activity, eu vou receber aqui o nome que está digitado lá no meu edit nome. E aí eu vou testar. Se essa minha string nome for diferente de vazio, eu executo a minha segunda activity. Caso ele não seja diferente de vazio, ou seja, caso aquele campo esteja vazio, sem nenhum caractere, nós não vamos sair da primeira activity. Para fazer o envio de um dado de uma tela para outra, nós vamos usar aqui o método putExtra da nossa classe intent. O método putExtra ele permite com que você insira dados para serem enviados para o resultado da sua operação. No caso ali, o resultado da nossa operação é a execução da segunda atividade. Dentro desse método putExtra, nós temos que colocar um nome, ou seja, criar um valor-chave para que nós possamos recuperar o valor que foi passado posteriormente e também passar um valor que nós queremos enviar. Então aqui nós vamos criar uma chave nome passando a nossa variável nome. Essa é a única diferença entre uma comunicação com envio de dados e sem envio de dados, somente essa linha. Agora sim nós vamos para a segunda activity. Na segunda activity, nós temos que criar um texto aqui para que esse texto seja exiba para nós o nome que o usuário digitou. Então nós vamos colocar aqui um outro text view, vou colocar um text view maior para ficar mais fácil da gente visualizar. Esse layout realmente é um problema. E vamos alinhar ele aqui no centro. Esse texto ele vai seguir o seguinte padrão. Vamos criar aqui um texto de bem-vindo. Dentro de um text view, se eu quiser substituir o valor de algum parâmetro do texto por alguma variável que eu tenho no meu arquivo .java, o que eu vou fazer é muito parecido com o que nós tínhamos do printf, usado em C, usado em Java.
nós vamos colocar aqui %1 cifrão S. Esse conjunto, esses 4 caracteres, eles vão ser substituídos posteriormente pelo que nós definirmos lá na nossa segunda activity. Voltando no nosso XML, nós vamos criar aqui então um ID para esse text view, que vai ser o text bem-vindo, e o texto dele é o bem-vindo que nós acabamos de criar. Então a nossa tela ficará assim. Na segunda activity, o que nós vamos fazer é o seguinte: primeiro, criar aqui o nosso componente TextView, que é o nosso text bem-vindo. Vamos inicializar ele aqui dentro do nosso método onCreate. E para criarmos então o nosso texto com o nome que foi passado, nós vamos usar uma funcionalidade da própria Activity, que é o método getExtras. Da mesma maneira que nós inserimos aquele extra aqui na nossa primeira Activity, agora nós vamos recuperar ele. Então, dentro da nossa segunda Activity, nós vamos criar um objeto que nós chamamos de Bundle, um conjunto, que serão os nossos extras, pegando o intent que foi usado para chamar essa segunda Activity e de dentro dele os extras que foram criados dentro dele. E aí aqui nós criamos de novo a nossa variável nome. E desse extras nós vamos pegar o nome. Pode ficar um pouco confuso porque nós criamos várias coisas com o mesmo nome, certo? Esse valor de chave que nós colocamos aqui é o valor que nós definimos aqui, certo? Não tem ligação nenhuma com o valor dessa variável. Por exemplo, se eu posso trocar isso daqui por chave. Eu vou continuar tendo uma variável com o nome de nome aqui. E aqui eu tenho que trocar para chave para que esse valor seja recuperado. Com esse valor recuperado, o que nós vamos fazer é, dentro do nosso text bem-vindo, setar o texto dele e dentro desse texto o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a string lá do string XML, então r.string bem-vindo, e dessa string nós vamos passar o parâmetro nome. Para que seja possível inserirmos o valor dessa variável nome no lugar do %1 cifrão S que nós temos aqui. Ok? Finalizada essa parte, nós vamos então novamente para o nosso emulador. Vamos recriar o projeto. E aí nós temos aqui o nosso campo de nome. Note que se eu clicar no botão ir e esse campo estiver vazio, ele não faz nada. A partir do momento que eu digitar um nome e clicar no botão ir, ele tem que chamar outra tela. Então, vamos colocar um nome aqui. Vamos chamar o Fofão. Quero ver o som de Bob Marley sacudindo o partideiro. O reggae da Jamaica na embolada. Eu vou mostrar pro mundo inteiro, E vamos clicar em ir. E aí ele exibe o nome que nós digitamos. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Se inscrevam no nosso canal para você receber todas as atualizações. Na semana que vem nós vamos continuar trabalhando dentro dessa plataforma do Android. E é isso aí. Até a próxima.